Esse é um tema espinhoso que gera paixões, que gera frustrações, que gera inquietações em muitas pessoas ainda, não só no Brasil, mas no mundo todo. Como encontrar o seu propósito de vida? E claro, isso passa por mim também. E eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência, tanto profissional, eu já exerci diversas profissões nessa vida, de servidor público a vendedor em loja de shopping, a dono de negócio, a um monte de outras coisas que eu vou trazer aqui. E também do ponto de vista pessoal. É, Se você for parar para ver, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, se fizer uma pesquisa na Amazon americana, você vai ver o tanto de livros que tem publicados sobre o propósito de vida. No Brasil, a gente também tem, mas talvez não tanto quanto lá. E querendo ou não, lá a gente consegue enxergar isso. É um anseio nosso saber que raio de propósito de vida é esse? O que isso, né? Que inquietação é essa? No fundo, eu acredito que todas as pessoas trazem ela, mas não necessariamente com esse título. Qual o meu propósito de vida? Mas trazem uma inquietação, uma sede por algo, por alguma coisa que nos complete um pouco mais com sentido. E comigo não foi diferente, ainda mais a minha geração, né? Não importa aqui, eu nem sei qual é, mas o fato é que a minha geração é uma geração que buscou muito isso e busca ainda até hoje, né? Eu tenho amigos da mesma idade, às vezes até mais velhos, que ainda estão nessa. E, e como que foi isso na minha vida, né? O que aconteceu? Bom, eu passei por concurso público muito novo, né? Então comecei a trabalhar no serviço público muito novo, ali com 20 anos eu já estava trabalhando, na verdade 21 anos, eu entrei com 20 para 21 anos no serviço público, concursado, federal, isso me deu né, uma boa remuneração, independência financeira ali dos meus pais, e naquela época eu já tinha essa angústia. Eu já tinha alguns desejos, aquela coisa de, pô, faça o que você ama, né? Busca aquilo que você ama e nunca você vai precisar trabalhar na sua vida. Steve Jobs falava isso, né, se eu não me engano. E eu já tinha também, já fui picado desde cedo por esse bichinho que deixava essa angústia. E qual que é o ponto? Essa angústia, ela faz com que a gente olhe para a nossa realidade, para a circunstância que a gente tem, e a gente passa a rejeitá-la, acreditando, passando por uma crença de que existe algo melhor e que eu não estou fazendo. Depois a gente viu aí o surgimento nessa mesma época, Mia, né, dos nômades digitais, até então naquela época eram os blogueiros, mas blogueiros de verdade, que escreviam em blogs. Ainda não tinha ainda um YouTube forte, eram então pessoas que escreviam em blogs e rodavam o mundo viajando isso daí, viajando e fazendo isso. E eu peguei esse início. E aquilo ali me pegou pelo pescoço, porque eu gostava muito de viajar, né? Já tinha descoberto viagem e eu falei, porra, como é que faz isso daqui? Eu tinha uma prima que já fazia isso, né? Vivia em vários locais e tal, morava em vários lugares fazendo isso, escrevendo em blog e trabalhando também nos locais que estava. Então essa vida de nômade, só que eu era servidor público, batia ponto, tinha chefe e uma série de outras coisas, então eu comecei a combater isso, eu comecei a desejar não ter isso, cara, eu não quero ter chefe, eu não quero ter ponto, eu quero ter liberdade, eu quero acordar a hora que eu quiser, eu quero fazer o que eu quiser. Bom, segui minha vida de servidor, fazendo ainda faculdade, me formei é, em Direito, né, e, pô, a única coisa que eu sabia fazer era passar em concurso, né, e aí eu falei, bom, eu tentei, dei uma pesquisada na parte de empreendedorismo, porque eu tinha um anseio muito grande justamente em extravasar ideias e criatividade e essa coisa de fazer acontecer, muito típica do empreendedorismo. Só que na minha cabeça não fazia tanto sentido porque precisava de dinheiro, investimento, eu não tinha investimento para negócio, não tinha nada, não tinha nem conhecimento. Então, continuei minha saga de concurso, passei em concurso de nível superior, até que eu comecei uma formação de terapeuta presencial, que durava 5 anos, era uma terapia corporal muito intensa, e ali eu falei, cara, eu quero viver disso aqui, eu quero sair para trabalhar com gente, trabalhar com pessoas, desenvolvimento humano e tal, isso daqui. E, bom, curtando a história, algum tempo depois eu deixei o serviço público, pedi exoneração, eu tinha um cargo público
muito bom, né? Assim, um dos melhores do país em termos de condições gerais de trabalho. E eu deixei o serviço público buscando isso, né? Fiz inúmeras formações de coaching, de programação neurolinguística, curso no Brasil e fora, e aquela coisa de buscar viver de algo que eu amo, buscar de fazer o que eu amo, sabe? E eu achava que era no desenvolvimento pessoal, era fazer alguma coisa nesse sentido. Acontece que eu fui começando a descobrir, aí dava aulas, dava mentorias, fazia atendimentos individuais, vendia cursos, um monte de coisas, presencial, online, um monte de coisa, e aí eu fui começando a descobrir que, pô, beleza, naqueles momentos realmente me dava uma baita de uma realização, mas a vida não era só aquilo. O trabalho não era só aquele, né? E aí eu comecei a analisar, olhar para as pessoas e eu vi o quê? Pô, o cara que é chefe de cozinha, ele estudou para a arte dele. Então eu fazia muito esse paralelo com a arte. Né? Ele estudou para a arte dele. E a arte dele é a culinária. Só que se ele abre um restaurante, ele deixa de se dedicar diretamente à arte dele, porque ele vai precisar administrar um restaurante. E talvez seja muito chato administrar restaurante para quem está afim de viver da arte dele. E assim para todas as outras áreas da vida. Se a gente for olhar para toda paixão, para toda coisa que a gente faz com paixão intensa, se a gente for falar assim, eu vou viver disso, aquilo vai se transformar em um saco pesado, porque existem muitas outras coisas que circundam aquela atividade e que são chatas pra cacete. E foi isso que eu descobri quando eu fui empreender. Né? Eu tive um negócio digital, negócio que cresceu rápido, deu um excelente faturamento rápido e tudo mais. Só que eu percebi que tinha muitas outras coisas envolvidas que não era só dar aula que eu gostava, não era só estudar que eu gostava, e muitas outras coisas. E aí, beleza. Por circunstância da vida acabou não dando certo. Depois eu passei a trabalhar como gerente de marketing para alguns, para um negócio digital especificamente grande. Aí, só que era sempre aquela coisa, cara, eu tenho que buscar o que eu amo, tenho que buscar o. Meu Deus, e aí você faz e uma coisa, e a gente espera que caia uma resposta do céu, sabe? A gente espera, por exemplo, sem vergonha, hoje eu posso assumir, ia para tarólogo, astrólogo, o que você pensasse, que alguém tinha que me dar essa resposta que estava nos astros, que estava na estrela. Era tipo a revelação divina. Era a predestinação que eu precisava descobrir qual é o meu potencial, quais são os meus talentos e qual é o meu propósito. Bom, acontece, meus amigos, é que bom, eu acabei me desenvolvendo em outras áreas, eu continuei nessa parte de gestão, tive agências de marketing, e aí eu fui começando a perceber que, na verdade, o propósito em si, ele passava por uma coletânea de potencialidades que cada um de nós tem, que a gente pode chamar de talentos, mas como eu chamo de potencialidades, porque às vezes é um potencial, ou seja, algo que pode vir a ser se for desenvolvido. Não necessariamente um talento, tipo aquilo que eu nasci e é o meu diferencial, meu toque único, e que também às vezes precisa de desenvolvimento, mas, entende? Então, eu comecei a ver o seguinte, que existiam determinados traços da personalidade, traços de ação do dia a dia, traços que eles compunham uma coisa que gerava uma sensação de realização quando feito em diversas situações. E é exatamente isso que eu acredito hoje. Depois de ter passado por diversos, como vocês viram aí, situações, diversos trabalhos, diversas estudos. O que eu mais tenho é livro de propósito, do Brasil e de fora. Pô, não é possível, cara, não é possível, tem que ter um jeito. E até que eu fiz um processo de coaching de carreira, eu como né, o cliente ali, me deu uma clareza absurda, porque teve um assessment específico que foi aplicado e ele gerou um relatório de 100 páginas. E aquele relatório, ele de fato dissecava boa parte de quem eu era, de quem eu sou.
Então ele falava quais eram as minhas características, minhas inclinações, o que, que me chamava atenção, o que, que motivava e tal. Só que aí a gente acha o quê? Que no final do relatório vai dizer, Fabrício, você vai ser terapeuta. Vai ser que é o que vai dar certo na sua vida. Você vai ter um negócio próprio. Você vai ser gestor de projetos. Tudo que eu faço. Eu sou gestor de projeto. Eu tenho certificação na área, sou gestor de negócio, eu sou líder de time, eu faço atendimento de terapia, eu faço um monte de coisa. Mas a gente espera que vai ter ali uma palavra que defina e vai ser aquilo para a nossa vida inteira. Se você for parar para pensar, vou fazer só um parênteses. Antigamente não tinha isso, não existia isso. Né? Os nossos familiares, nossos pais, avós, pô, eles nasciam, não tinha esse negócio de propósito. O propósito era, cara, eu preciso é, sobreviver, eu preciso casar, encontrar uma mulher, a gente construir uma família, eu preciso trabalhar para trazer sustento para essa casa, não importa se eu goste ou não, e eu vou fazer isso a minha vida inteira e eu vou morrer provavelmente fazendo a mesma coisa. Só que hoje a gente vive numa sociedade diferente, em que eu mesmo, tanto de coisa que eu já fiz em 20 anos de vida profissional. Eu fiz muita coisa, me deu uma bagagem absurda que me dá também um diferencial muito grande no mercado para competir com vagas de alto padrão, sabe? Só que na época de nossos pais não tinha isso. Então, hoje, querendo ou não, a gente olha isso e vê com muita facilidade esse lance de transição de carreira, de trocar, de buscar algo que faça mais sentido, etc. E tal. Mas, aí, voltando para as conclusões que eu cheguei, é que, primeira coisa, falando em termos profissionais, nós todos somos uma caixinha de ferramentas. E aí, dentro dessa caixa de ferramentas, eu tenho uma chave com um tamanho específico, um alicate de outro tamanho e tal. Coisas que funcionam melhores, coisas que funcionam piores, que são mais enferrujadas, que vão me dar mais trabalho, que vão me dar mais desgaste, mas a gente tem essa coletânea ali. E significa que, no fundo, o nosso propósito é muito mais do que eu já dei o spoiler de eu tenho esses potenciais, esses talentos que pode ser que no trabalho eu consiga utilizar, na igreja eu consigo utilizar, no meu dia a dia eu consigo utilizar uma outra faceta e isso tudo vai compondo quem eu sou no meu dia a dia. Ou seja, um ser que explora os seus potenciais para justamente é, ter né, a sensação de satisfação, a sensação de sétimo dia, né, de Deus quando finalizou a construção, né, a criação, na verdade, do universo inteiro. No sétimo dia ele descansou, né? Aquela sensação de, uff, é isso, eu fiz, tá feito. Então, a gente busca essa sensação. Porque, na verdade, se você estiver buscando ainda uma carreira, uma posição, um trabalho que vá me trazer toda a felicidade do mundo, você está olhando para o lugar errado, para uma fonte de frustrações. Sabe por quê? Vamos dizer que eu descubra, vamos dizer que, olhando para o panorama anterior, eu descobrisse que o meu propósito fosse ser cantor. Cara, deu aqui em tudo quanto é coisa que eu fiz que o propósito é ser cantor. Eu nasci para ser cantor. E aí eu começo a cantar, eu começo a fazer sucesso, começo a ganhar dinheiro, e aí vem um câncer e, sei lá, eu perco minhas cordas vocais, ou um acidente, eu fico mudo, paro de falar. O que vai ser da minha vida? Supondo que eu tenha vivido 30 anos e eu ainda tenha 40 anos para viver. O que vai ser desses 40 anos? Eu vivi menos da metade da minha vida, eu acreditava que aquele era o meu propósito de vida, ou seja, sem aquilo eu não seria feliz. E dali para frente significa que eu tenho uma vida fadada a uma infelicidade. Porque eu apostei todas as minhas fichas naquele negócio como sendo um propósito, o que fosse me dar sentido de vida, o que fosse completar, me dar a sensação de completude. Tá bom, vamos dizer então, vamos abrir um pouco o espectro. Eu acredito sim que parte do meu propósito seja a minha família, seja me dedicar à minha família, à minha esposa, me dedicar à educação, à criação dos meus filhos, a transferir valores, a ensiná-los a ser gente, a conduzi-los na educação dele. Parte do meu propósito, eu acredito que é isso. Mas supondo que eu acreditasse que fosse meu propósito de vida são meus filhos e a minha família. E aí vem uma fatalidade e Deus leva de volta eles. Morrem. E eu fico sozinho. E eu tenho mais 50 anos de vida pela frente. Significa que eu tenho 50 anos de vida
fadadas a me lamentar, fadados a me lamentar do meu propósito de vida perdido, que era meus filhos e minha família. Ou seja, a minha vida deixou de existir, deixou de ter sentido a partir daquele dia. Então, qual a conclusão que a gente consegue chegar? Se o meu propósito de vida, que eu acho que deve ser uma coisa tarjada, que eu botar aqui com a etiqueta na minha camisa e dizer é esse, se eu acredito que é isso, eu estou fadado à frustração em qualquer área que seja. Ah, meu propósito é ser médico. Aí eu tenho um acidente, perco meus braços, não consigo mais fazer uma cirurgia. Meu propósito de vida é, sei lá, ser corredor profissional. Aí, mesma coisa, tem um acidente, perco. Cara, você entende? Que a gente coloca as nossas fichas e os nossos olhares para algo que é tudo passageiro. E aí fica o ponto. Meu propósito de vida, ele, na realidade, ele é uma composição de uma série de fatores que precisam me conduzir para algo que seja duradouro. Para algo que dure. E se a gente acredita que essa vida, ela é muito pouco, ela é muito pequena, muito curta para ser só isso, ou seja, que exista algo a mais, eu começo a entender que talvez o meu propósito de vida esteja um pouquinho além de só isso daqui. Mas que isso daqui faz parte. Porque se eu passar a acreditar que o meu propósito está lá, na outra vida, qualquer que seja que eu acredite, eu vou começar a me frustrar aqui. No final das contas, hoje, eu tenho uma plena convicção de que eu tenho uma caixa de ferramentas de talentos e potenciais que uns já estão desenvolvidos e outros ainda vão ser desenvolvidos. E que pode ser que hoje eu esteja atuando, por exemplo, como terapeuta, aí de tarde eu atuo como gestor de negócio, aí de noite eu dou catequese na paróquia. Três coisas completamente diferentes. Três coisas que podem simplesmente estar me formando para sim ser uma contribuição de algo que eu utilize, que me gere esse retorno, só que ao mesmo tempo não é o fim em si mesmo. Porque o fim em si mesmo talvez esteja um pouco mais distante. Não sei se ficou confuso, mas é porque os dois conceitos se misturam. De que o meu propósito seja algo fixo e ao mesmo tempo o meu propósito seja um conjunto de habilidades que eu tenho e eu preciso usar só daquela forma. Então, se eu sou bom de falar, quem disse que o meu propósito é só, por exemplo, ser professor dentro de uma sala de aula? Eu não posso fazer isso aqui no YouTube, não posso ir lá na paróquia, não posso ser vendedor, entende? Então, é muito mais. E aí hoje a gente compra essa ideia de que é um propósito que vai trazer a felicidade, que é a panaceia, ou seja, a solução de todos os problemas, e não é. A solução de todos os problemas não está passando, está longe de ser isso, porque isso gera angústia. Porque a partir do momento que eu acho que eu não estou vivendo e que eu preciso viver uma outra vida, eu começo a viver angustiado, comprimido. Eu começo a carregar uma mochila muito pesada. E eu começo a achar que essa vida, sabe, que existe outra coisa melhor do que ela e querer às vezes até abandonar. E por isso que infelizmente a gente vê hoje tanta gente passando por essa situação de perda de sentido de vida. Então, no final das contas, eu sei que eu não trouxe uma resposta para você. Fabrício, qual é o seu propósito de vida? Eu não trouxe essa resposta, talvez está implícita ao longo do vídeo. Mas eu acredito que passando por essas. E eu nem contei várias coisas, não contei que eu fui músico, toquei profissionalmente, participei de shows grandes. Várias vezes eu já fiz um monte de coisa. Teve uma época que eu era servidor público, era músico, eu era professor, eu era terapeuta e ainda atendia como coach. Aí fala, meu Deus, você era um charlatão. Não. Eu usava minhas potencialidades, só que não necessariamente eu precisava colocar isso como um crachá. E eu sei que sim, existe uma angústia de dizer, não, eu sou isso. Cara, beleza, eu sou. Daí eu podia dizer, não, eu sou servidor público, eu dificilmente falaria que eu era músico, porque eu não vivia da música, né? Eu vivia do serviço público, de dar aulas, então eu vivia de ser servidor público e de ser professor. Mas o fato é, o nosso propósito de vida, ele vai andar com a gente, ele é volátil, ele é mutante. Porque se eu tenho um conjunto de habilidades, supondo que o meu propósito fosse dar aula na internet, e aí acabou a internet, então acabou minha vida. Não, eu posso ensinar pessoalmente,
Eu posso parar um pouco com alguém no elevador e alguém me falar que está com problema e eu aproveito para dar uma ajuda para a pessoa naquele momento, ou seja, eu estou usando minha fala, entende? Então, o nosso propósito ele é um conjunto de habilidades, potenciais e talentos que eu vou trabalhando, vou vivendo, mas olhando para um horizonte que passa um pouco da morte. Porque tudo que acaba antes da morte vai gerar a sensação de que não valeu a pena e foi tudo uma farsa. Então eu preciso encontrar onde está esse propósito que vai além da morte, que vence a morte. E eu acredito que é isso, no final das contas. E que não importa o que a gente faça aqui com esse conjunto de habilidades, a gente vai fazendo, elas vão, claro, se retroalimentando, se fortalecendo, gerando mais resultado, dando mais satisfação pessoal, mas pode variar ao longo do tempo e, não, e sabe? E ela está sendo conduzida, direcionada para um lugar específico. Então, se você é uma pessoa que vive com essa angústia de encontrar o seu propósito, de estar insatisfeito, a primeira coisa que você precisa entender é que a sua insatisfação onde você está hoje é o que gera, ela é retroalimentada e você só consegue gerar mais insatisfação a partir daí. A primeira coisa que você precisa fazer é começar a se permitir a aceitar a circunstância que tem hoje na sua vida. Esse é o primeiro passo. Daqui você pode até mudar para outra coisa, pode até fazer uma transição de carreira, mas o primeiro passo está em aceitar, está em encontrar no que você faz hoje estão os seus potenciais. Hoje eu podia ser caixa de supermercado. Fabrício, esse é o propósito? Sou eu com isso na vida? Não. Mas eu poderia exercer uma atribuição de caixa de supermercado com os meus potenciais. E naquele momento que eu estivesse ali, parte do meu propósito está sendo cumprido com parte dos meus potenciais, dos meus talentos, das minhas habilidades. Nada contra ser caixa de supermercado, só exemplificando, sabe? Podia ser, sei lá, eu não tenho muito talento também, na verdade, veio falar jardineiro, mas não, porque aí eu confesso, eu não tenho talento para cuidar de planta, não é porque eu não gosto, eu não tenho, eu não sei. E não me chama, não existe uma vocação. Aí já é outra coisa para a gente falar, vocação. Porque já é um outro conceito que não é só, não tem só a ver com isso, tem a ver com coisas que nos chamam a atenção na vida. Então, meus amigos, no final das contas, é continuar esse trabalho, ele passa por muito autoconhecimento, mas passa por muita reflexão e muito ajuste. Porque a gente escuta muita barbaridade hoje na internet, a gente se alimenta de muita coisa que gera frustração e angústia em nós. Então, se você passa por isso, primeira coisa é, você precisa aceitar a sua realidade hoje, como ela está. Segundo passo, você tem que buscar se decifrar no nível mais profundo para entender como, dentro da sua circunstância de hoje, você pode colocar esse propósito a seu favor. Esse propósito não, esse conjunto de habilidades, de talentos, de potenciais a seu favor. E como você pode desenvolver os potenciais que ainda precisam ser desenvolvidos. Que a gente vai passar fazendo isso o resto da vida. E mais importante, para onde você vai estar mirando lá na frente. Espero que tenha ajudado vocês, espero que não tenha sido muito teórico, muito complexo. E sim, eu sei que eu não trouxe uma resposta pronta, não é uma resposta fácil, porque se fosse, ia ter um ou dois livros dando essa resposta e acabou. É tanto que tem milhares de livros hoje no mundo todo tentando encontrar essa resposta e ninguém consegue. E às vezes a minha resposta ainda vai mudar ao longo da vida. Talvez daqui a 20 anos eu volte, grave esse vídeo e fale: olha galera, aquele vídeo de 20 anos atrás, eu entendi mais uma coisa. Mas hoje é o que eu tenho de mais concreto. Tá bom? E é o que me ajuda a me acalmar, a entender onde eu estou, a me localizar, a diminuir essa ansiedade, essa angústia e a entender que não importa onde eu esteja, eu posso estar exercendo um propósito na minha vida. Valeu, meus amigos, aquele abraço. Se você gostou desse vídeo, manda para alguém que você acha que vai curtir, né? E deixa aqui nos comentários se tiver alguma sugestão de vídeo para a gente falar. Um abraço, fique com Deus e até o próximo.